Vamos prosseguir com o nosso curso de determinante. Nessa aula nós vamos aprender a calcular um determinante utilizando o teorema de Laplace. Só que para você calcular um determinante utilizando o teorema de Laplace, antes você precisa entender duas coisas. O que é menor complementar e o que é cofator. Então, se você não entender esses dois conceitos, você não tem como trabalhar com o teorema de Laplace. Então, vamos primeiramente entender que vem a ser menor complementar. Então, consideremos a matriz quadrada de ordem 3, ou de terceira ordem, e aqui nós temos a matriz A1, A12, A3, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Chama-se menor complementar. Nós vamos representar o menor complementar por D, pela letra D, o I e o J, que vai representar a linha e a coluna, relativo ao elemento A e J da matriz A, o determinante associado à matriz quadrada de segunda ordem, obtida em A, e que se obtém eliminando-se em A a linha e a coluna que contém o elemento A e J considerado. Para você entender melhor esse conceito, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos calcular o menor complementar do elemento 1. Né? Como que você vai calcular o menor complementar? O menor complementar 1. Então, aqui significa primeira linha, primeira coluna. Então, para você encontrar o menor complementar, você vai eliminar os elementos da primeira linha e os elementos da primeira coluna. Aqui, ó, vamos eliminar esses elementos, primeira linha e primeira coluna. Veja, eu estou calculando o menor complementar de 1. E aí você vai calcular, eliminando essa primeira linha e a primeira coluna, aí você vai calcular agora o determinante, né, do que restou. No caso, A22, A23, A32 e A33. Ou seja, como aqui nós temos uma matriz de segunda ordem, multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, dessa forma, você encontra o menor complementar. Vamos aqui calcular o menor complementar 2, 1. Ou seja, segunda linha e primeira coluna. Observa, você vai eliminar a segunda linha e você vai eliminar a primeira coluna. Sobra quem? Vai sobrar os elementos A12, A13, A32 e A33. E aqui você encontra o determinante dessa matriz quadrada. Mais um exemplo. Vamos calcular aqui o menor complementar 3, 1. Então, observa, você vai eliminar quem? Você vai eliminar a terceira linha e a primeira coluna. Isso você pode fazer para qualquer um dessa matriz. Então, eliminando-se em A linha 3 e a coluna 1, nós vamos ter que o menor complementar de 3, 2. Então, vai ser, quem que restou aqui para nós? Restou o A12, o A13, o A22 e o A23. Veja como é simples você encontrar o menor complementar. Então, você tem o menor complementar, elimina a linha e elimina a coluna. E o que restar, você vai encontrar o determinante de uma matriz de segunda ordem. Nós vamos fazer na frente um exemplo, e aí você vai entender melhor na prática. Muito bem, encontrando o menor complementar, agora você precisa de um outro conceito para utilizar o teorema de Laplace, que é o conceito de cofator. O que vem a ser o cofator? Consideremos a matriz quadrada de terceira ordem. Aí nós temos a matriz A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, chama-se cofator de A, o número real que se obtém, multiplicando-se menos 1, elevado a I mais J, pelo menor complementar, que é representado por A e J. Ou seja, está aqui, ó, chamamos isso aqui de cofator. Ó. O cofator de A e J é igual a menos 1, veja só, que você vai somar I mais J e vai multiplicar o menor complementar. Com isso aqui você encontra o cofator. Isso aqui fica meio confuso, né? Nós temos aqui uma dica melhor para você. Seguinte, você vai somar o I mais J. Se a soma de I mais J for par, então o cofator vai ser igual ao menor complementar. Se a soma for ímpar, então o cofator vai ser menos o menor complementar. Então, memorize assim. O que é o cofator? O cofator, se a soma de I mais J for par, então o cofator vai ser igual ao menor complementar. Se a soma for ímpar, de A e J for ímpar, então o cofator
vai ser menos o menor complementar. Com isso, que a gente já introduziu aqui o conceito de cofator e o conceito de menor complementar, podemos então falar agora do teorema de Laplace. Então, vamos lá. O teorema de Laplace permite o cálculo de determinantes de ordens quaisquer a partir de uma linha ou coluna da matriz. Então, consideremos a matriz quadrada A de ordem n. Então, nós temos aqui a matriz quadrada de ordem m, né? M por n. Para calcular o determinante da matriz A, utilizando o teorema de Laplace, da seguinte forma que nós podemos fazer. Primeira forma, fixando-se a linha. Então, quando você fixa uma linha, você vai encontrar o determinante pelo teorema de Laplace. Você vai pegar o valor do elemento, no caso aqui, ó, o AIJ, e multiplicar pelo cofator dele, do AIJ. Por exemplo, eu tenho AIJ vezes o AIJ. No caso aqui seria... Aí aqui eu tenho mais, aqui no caso eu estou fixando a linha I. Aí aqui eu vou ter A I2, aqui no caso deveria ser I1, né? Deixa eu trocar aqui. Então veja, eu tenho A I1, porque eu estou fixando a linha 1, vezes o cofator de A I1. Mas, aqui no caso nós estamos generalizando, pessoal. A I2 vezes o cofator de A I2, mais A I3 vezes o cofator de A I3, mais A IN vezes o cofator de A IN. Você também pode fixar a coluna J. Podemos ficar aqui o seguinte, ó, A1J vezes o cofator de A1J, o elemento A2J vezes o cofator de 2J e assim sucessivamente. Com certeza você quer um exemplo. Então, vamos fazer aqui um exemplo utilizando aqui o teorema de Laplace. Então, dada a matriz, calcule o seu determinante. Então, nós temos aqui a matriz A com os elementos 2, 3, menos 1, 5, 2, 0, 1, 4 e menos 3. Como é que a gente vai fazer para calcular esse determinante? Nós vamos calcular esse determinante de três formas. Primeiramente, nós vamos calcular por aquilo que a gente já conhece. Nós vamos calcular utilizando a regra de Sarriz. Pela regra de Sarriz, o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir os elementos da primeira coluna e os elementos da segunda coluna. Então, vamos lá. Vai ficar como? E aí, nós vamos multiplicar as diagonais, né? Vamos pegar os produtos da diagonal. Aquele que tiver no sentido da diagonal principal é positivo, o que tiver no sentido da diagonal secundária é negativo. Então, aqui ficaria 2 vezes 2 vezes menos 3, mais 3 vezes 0 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 5 vezes 4. Agora, menos 3 vezes 5 vezes menos 3, menos 2 vezes 0 vezes 4, menos 1 vezes 2 vezes 1. Essa multiplicação aqui vai dar menos 12. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 3 vai dar menos 12. Essa multiplicação aqui vai dar 0. Essa aqui vai dar menos 20. Olha só, menos 1 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20 vezes menos 1 vai dar menos, então menos 20. Aqui vai dar menos 45. 3 vezes 5, aliás, mais 45, né? Menos com menos dá mais. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar menos com menos dá mais. 2. Então, somando isso aqui tudo, eu vou ter o seguinte, ó, 20, é assim, ó, eu tenho aqui, ó, menos 12 com mais 2, aqui vai dar menos 10. Menos 10 com menos 20 vai dar menos 30. Menos 30 com mais 45 vai dar 15. Então, observa que o determinante, utilizando a regra de Sarriz, nós encontramos que o determinante dessa matriz é igual a 15. Isso nós já sabíamos fazer. Por que eu estou usando aqui? Só para você ver como você pode fazer, tanto utilizando a regra de Sarriz, como utilizando o teorema de Laplace. Agora nós vamos fazer utilizando o teorema de Laplace. E agora sim, que nós vamos entender o conceito de cofator e de menor complementar. Então, escolhendo os elementos da primeira linha. Você lembra que a gente falou? Então, você escolhe o elemento de primeira linha. Então, o determinante vai ser quem? Observa que a nossa matriz é essa. Ó. Vai ser o elemento... Eu estou escolhendo a primeira linha. Então, vai ser o A11, que é o elemento A1, vezes o cofator de A11. Está aqui. A12, esse elemento aqui, vezes o cofator de A12, o elemento A13, vezes o cofator de A13. Quando a gente resolve isso, nós vamos chegar a essa conclusão aqui. Ó. Quem é, olha só,
aqui eu tenho o elemento A1, 2. Quem é o elemento A1, 2? É o próprio, desculpa, o elemento A1 é o 2. Então tá aqui, ó, duas vezes. Por que aqui ficou positivo? Lembra que eu falei que o cofator, se você somar as linhas com coluna, se for par, então o resultado é positivo. Se for ímpar, o resultado é negativo. Ó, 1 mais 1, 2. Então o resultado positivo. Eu já não multiplico por menos 1. Então aqui eu peguei o cofator de A11. E o cofator de A1, como é que eu calculo? Olha só, pessoal. Você vai eliminar a primeira linha e vai eliminar a primeira coluna. Que é o quê? Que é o menor complementar. Não é isso? No caso aqui, como a soma é positiva, o cofator vai ser igual ao menor complementar. E aí sobrou quem para nós? Sobrou 2, 0, 4 e menos 3. Está aqui, ó. Então ficou 2, que é o elemento 2, A1, vezes o menor, no caso o cofator A11. Está aqui, 2, 0 e 4. Ok? Continuando então. Agora nós vamos ter mais A1, 2, esse elemento aqui, ó, 3, substituindo aqui, ó, 3, vezes o cofator de A1, 2. Veja, quando você soma 1 com 2, dá quanto? Dá 3. Então, lembra que eu falei? Se a soma da linha com a coluna der um resultado ímpar, então vai ser o quê? Vai ser negativo, né? O cofator vai ser menos o menor complementar. Então, por isso que eu multipliquei aqui por menos 1. Esse menos 1 apareceu porque a soma da linha com a coluna deu negativo. Então, deu menos. Agora, nós vamos calcular o cofator de A1, 2. A1, 2, primeira linha. E vou eliminar quem? A segunda coluna. Olha aí. Sobrou quem, pessoal? Sobrou o 5, o 0, o 1 e o menos 3. Está aqui, ó. 5, 0, o 1 e o menos 3. Mais o A1, 3. Quem é o A1, 3? É o menos 1. Esse menos 1 é o próprio elemento. A1, 3, vezes o cofator de A1, 3. Pessoal, A1, 3. 3 mais 1 é 4. Como é par, então o resultado já vai ser o quê? Já vai ser positivo. Ou seja, o cofator vai ser igual ao menor complementar. Como é que eu calculo o menor complementar de A1, 3? Eu elimino a primeira linha e elimino a terceira coluna. Olha o que sobra. 5, 2, 1 e 3. Então, viu como é fácil? Agora vamos calcular, né, pessoal? Então, quando eu calcular aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Calculando aqui esse determinante, eu vou ter, ó, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, né? E aqui vai ficar menos 6 menos 4 vezes 0 vai dar 0. Portanto, aqui vai ficar com 2, que é esse aqui, vezes menos 6, que é o determinante dessa matriz 2 por 2. Aqui eu vou ter, ó, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, vezes, ó, 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Menos 15, menos 0. Então, aqui vai dar menos 3 vezes menos 15. Olha aí, ó, vezes 3 vezes menos 15. Calculando esse determinante aqui, eu vou ter 5 vezes 4 vai dar 20. 20 menos 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 18. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 18, ok? Resolvendo aqui, ó, aqui eu vou ter 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 15, 45. Menos 18. Quando eu somo 18 com 12, eu vou ter 30. Menos 30 com mais 45 vai dar 15. Olha só, o determinante deu 15. Veja que foi o mesmo determinante que nós encontramos pela regra de Sarriz. Então, nós fizemos esse determinante escolhendo a primeira linha. Agora, nós vamos fazer esse determinante escolhendo os elementos da terceira coluna. Eu estou escolhendo os elementos da terceira coluna. Vou calcular o determinante pela regra de Laplace, pelo teorema de Laplace e vou escolher a terceira coluna. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó, o determinante de A vai ser, ó, eu estou escolhendo a terceira coluna, então ele permanece, ó, A1, 3, o elemento A1, 3, terceira coluna aqui, A1, 3, vezes o elemento de A1, vezes o cofator de A1, 3, mais A2, 3, vezes o cofator de A2, 3,
mais A33 vezes o cofator de A33. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vamos lá, então. Quem é o elemento A13? Vamos encontrar aqui. O elemento A13 é menos 1. Está aqui menos 1. Observa que 1, aqui eu quero o cofator de 1 e 3. Se eu somar 1 mais 3, vai dar quanto? Vai dar 4. Então, como 4 é par, então o cofator é igual ao menor complementar. Calculando aqui o menor complementar de 1 e 3, significa o quê? Que eu vou eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Sobrou quem? Sobrou 5, 2, 1 e 4. Está aqui. E depois eu vou calcular esse determinante da matriz 2 por 2. Mais, agora, A23 vezes o cofator A23. O elemento A23 é quanto, pessoal? É 0. Está aqui, ó, A23, 0. Quando eu somo 2 e 3, vai dar quanto? Vai dar 5. Né? Então, como dá 5, eu vou multiplicar por menos 1, porque o resultado vai dar negativo. Ou seja, o cofator vai ser igual ao menos o menor complementar. Agora, quem é o menor complementar de 2 e 3? Eu elimino a segunda linha e a terceira coluna. Então, deu 2, 3, 1 e 4. Está aqui, ó. O próximo, eu vou somar com A33. O elemento A33 multiplicado pelo cofator de A33. Então, vamos lá. Então, pessoal, 3 mais 3 é igual a 6. 6 é o número par. Então, como 6 é par, o cofator é igual ao menor complementar. Então, eu vou ter, quem é o elemento A33? É o menos 3. Menos 3 vezes o menor complementar de 3 e 3. Eu vou eliminar a terceira linha e a terceira coluna. Sobrou quem? 2, 3, 5 e 2. Ok? Então, resolvendo aqui, ó, vamos calcular aqui esse determinante. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 2 dá 18. Esse. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Ó, 8 menos 3 dá 5. Esse, 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 5 deu 15. Aqui vai dar igual a menos 11. Então, resolvendo, aqui nós vamos ter menos 1 vezes 18. Já calculei aqui o determinante. 0 vezes 5, não vai influenciar em nada aqui, vai dar 0 mesmo. E aqui eu vou ter menos 3 vezes menos 11. Isso aqui vai ser igual a 18, menos com menos dá mais, 33. Se você fizer menos 18 com mais 33, isso aqui vai dar igual a 15. Então, o determinante aqui vai ser igual a 15. Então, observa que nós fizemos aqui o mesmo determinante, né, da mesma matriz, nós fizemos de 3 formas e obtivemos o mesmo resultado. Então, aqui você aprendeu a utilizar o teorema de Laplace. No caso aqui, nós fixamos a primeira linha e encontramos que o determinante é igual a 15. Aqui nós fixamos a terceira coluna e o determinante também deu 15. Então, veja que pelo teorema de Laplace também é muito fácil você encontrar o determinante. Dá um pouquinho mais de trabalho do que a regra de Sarriz, mas funciona também. Vamos fazer mais exercícios desse assunto para a gente poder fixar melhor esse assunto.